Nós estamos trabalhando desde a semana passada, Salmo 139, nós estamos trabalhando a onisciência, a onipotência de Deus. Então, na última quinta, nós trabalhamos a onisciência de Deus, e entendendo que Deus, Ele tem a consciência de todas as coisas, nada foge ao controle, né? Quando nós olhamos ali, Deus tinha plena consciência do que Deus tinha de planos para a vida do Ivo, para a vida da Alice, para a vida da família do Lucas, dos demais filhos. Nada foge à consciência de Deus, porque Deus, Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, né? E um outro atributo que conseguimos identificar no Salmo 139 é a onipresença de Deus. E hoje eu quero trabalhar essa dimensão de um Deus que está presente em todos os lugares. É um Deus que Ele é onipresente, Ele não está limitado a um espaço físico. E Deus, Ele está presente em todos os momentos, em todos os lugares. E quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós temos o Espírito Santo conosco, e em nenhum lugar nós podemos nos esconder da presença do Espírito Santo em nós, porque Ele vem habitar conosco. Então, quando você está obedecendo a Deus, Deus está contigo. Quando você está desobedecendo a Deus, Deus está contigo. E essa é a onipresença de Deus. Eu queria ler com você, que você abrisse sua Bíblia lá no Salmo 139. Nós vamos ler ali do versículo 7 até o versículo 17 desse salmo precioso, onde nós vamos refletir sobre a onipresença de Deus. Então, abra aí. Deus está aqui presente, Deus está aqui. O meu filho está lá na nossa casa, Deus está com ele. A minha esposa está lá na faculdade, Deus está com ela. Sabe, porque Deus é onipresente. E vamos ver aqui, versículo 7 diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Para onde poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite, ao redor verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste os íntimos do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe, e eu te louvo porque me fizestes de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim. Foram escritos no teu livro, antes de qualquer dele existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Queridos, esse Salmo 139, ele é muito rico. E esse trecho que nós lemos, ele vai trazer a onipresença de Deus, e ele vai transbordar um pouco, e eu li até um pouco onde transborda no propósito de Deus em nós, onde Deus nos cria desde o íntimo, Ele nos conhece, Ele estava na criação, Ele é o Criador, e Ele nada foge ao controle dEle. Então, quando nós entendemos essa dimensão, esse salmo, ele claramente, ele traz para nós uma consciência de um Deus que não tem aonde se esconder dele. E ter essa consciência deve impactar de como nos relacionamos com ele. Se ele está presente em todo lugar, qual que é o maior desafio que nós temos? É poder acioná-lo a todo momento, é poder nos relacionarmos com ele a todo momento. Nós falávamos da onisciência, e quando nós falamos da onisciência, um Deus que sabe todas as coisas, a onipresença é um Deus que Ele está aqui comigo, e aonde eu vou, o Espírito Santo está aqui comigo. Ele não está distante, agora Ele pode estar aqui comigo, e eu posso simplesmente abafar, simplesmente entristecer, simplesmente não me relacionar com Ele. E é como se eu colocasse, se fosse possível, eu tirar Deus da minha presença, ou junto comigo, eu deixo Ele de lado, e vou viver a minha vida longe dEle. Você pode até você viver longe dele, mas ele não está longe de você. E quando nós entendemos a onipresença de Deus, nós temos que entender e sermos desafiados como é que nós temos acionado a presença de Deus, como é que nós temos relacionados com esse Deus.
Porque às vezes as pessoas acham que Deus, Ele é seletivo. Ele está comigo quando eu estou lendo a palavra, quando eu estou orando, quando eu estou adorando. Mas quando eu vou para o meu trabalho, quando eu estou fazendo aquela imoralidade, é como se Ele não estivesse comigo. E é um Deus que Ele está no lugar onde eu quero que Ele esteja, e não aonde Ele está, e a palavra diz que Ele está aqui em todo lugar. Você tem caminhado com essa convicção, uma convicção equivocada de que Deus está somente onde você quer que Ele esteja. Com muita facilidade, algumas pessoas já perguntam: onde está o Senhor? Aonde estava o Senhor? Principalmente quando vem uma aprovação, como se Deus não estivesse contigo no momento da aprovação. Eu tenho um amigo, um senhor já, e ele perdeu o seu filho num acidente de trânsito. E eu tentando conversar com ele e falar do Senhor, ele não conhece a Jesus. E ele falou assim: aonde estava Deus que não impediu que o meu filho morresse nesse acidente? E essa foi a pergunta dele: onde estava Deus? Mas só que ele não viu que todas as vezes que Deus já livrou o filho dele, e que deu a oportunidade do filho dele mudar de vida. Mas o filho dele, embriagado, dirigindo sem cinto, em alta velocidade, e aí ele vai dar numa árvore, e a culpa é de quem? É de Deus. Por que Deus não estava ali? Deus é onipresente, Ele pode evitar tudo. Mas existe uma dimensão física que todos nós estamos envolvidos. Existe algo que Deus não vai interferir no nosso livre-arbítrio. Entendendo que Deus está em todo lugar, que Deus é onisciente, que Ele é onipotente, não quer dizer que eu posso fazer de Deus um fantoche. E Ele vai me proteger porque eu vou curtir a vida adoidado. E que Deus me proteja. Eu vou sair me relacionando com todo mundo e que Deus não permita que engravide. Sabe, são coisas assim. Eu vou pegar um suborno aqui, mas que Deus me proteja, que a polícia não me pegue. É como se Deus não estivesse em todo lugar, e eu começo a ter uma visão equivocada, uma visão distorcida de quem é Deus. Eu lembro que quando eu trabalhei no Congresso Nacional, e eu cheguei lá, e lá tem uma bancada evangélica. Eu não conheci todos os membros da bancada evangélica, mas eu tive contato com alguns deputados da bancada evangélica. Uau, que decepção. Eu tive que sentar no gabinete de um deles e falar assim: olha, você me perdoa, mas você está se dizendo batista, um crente, um discípulo de Jesus, mas o que é isso? Não, veja bem, tal. E aí, foi lá, trouxe uma fita, era uma fita cassete do tudo que ele tinha feito e não sei o quê. Falei: não quero saber disso. Ele não gostou muito da minha visita. Ele era aqui de Curitiba, conhecido. Mas sabe, as pessoas acham que basta vir um pouquinho de poder, basta vir um pouquinho de dinheiro, basta vir uma posição na empresa, eu tiro Deus do processo. E não é assim que funciona. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar. Então você ter essa visão de que Deus deve me proteger porque Ele é poderoso, e Ele deve. Tem algumas pessoas que determinam. Ele tem uma visão muito equivocada da vida. Eu quero olhar para esse Salmo 139, esse texto que nós lemos. Eu quero trazer alguns destaques aqui da onipresença de Deus. Nós precisamos entender que quando nós caminhamos com Deus, que é um Deus onipresente, nós podemos sim acioná-lo, estar nos relacionando com Ele, não acioná-lo no sentido, aciona e vem me atender, não, mas eu quero me relacionar com o Senhor, e nós vamos passar uns momentos juntos. Nas alegrias, o Senhor vai me fazer viver uma alegria sem me corromper. Nas lutas que são inevitáveis, eu vou passar pelas lutas com o Senhor, e vai ser muito mais leve, vai ser muito mais simples, porque o nosso Deus, a presença dEle que transforma as nossas vidas, e não é nós que transformamos a Deus. E quando eu vou ali para o versículo 7 desse texto que nós lemos,
ele faz uma comparação: para onde eu poderei me escapar do teu espírito? Já fez essa pergunta? Para onde eu poderei me escapar do teu espírito? Para onde? É como se uma criança de 3 anos de idade, você vai brincar de esconde-esconde na sala da sua casa, e ele vai se esconder de você. Ele fica atrás da cortina, você já vê o pezinho, e ele começa a rir, fica atrás do sofá, começa a rir, certo? Ele acha que ele consegue se esconder, e de repente você faz que não está vendo. Não tem aonde se esconder. E aí ele coloca ali: para onde eu poderei fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Mas se eu fizer a cama na sepultura, também lá estás. O salmista está usando os dois extremos para dizer o seguinte: seja aqui, seja lá, aonde você estiver, não tem como você fugir de Deus. Então, se não tem como você fugir de Deus, o meu desafio para você é: não tire Deus de nada, não. Certo? Se você entende a onipresença de Deus, não tire Deus de nada que você faça, de nada. Se o Espírito Santo está em nós, nós temos que caminhar com essa consciência que Deus está em tudo que fazemos. Tudo, tudo, tudo. Certo? A ação do Espírito Santo em nós, ela faz com que possamos caminhar com essa consciência. Só que essa ação, a presença do Espírito Santo em nós, ela não é unilateral. Ela espera de nós uma reação. O relacionamento não é unilateral. Não é somente Deus disposto a se relacionar comigo. Eu tenho que desejar relacionar com Ele. Eu tenho que desejar entregar áreas da minha vida para Ele. Qual área da sua vida que você está escondendo? Porque você tem medo, porque você tem receio, porque você tem vergonha. Qual área da sua vida que você está guardando aqui, que você não entrega totalmente para um Deus que é onipresente? Da onde você tem retirado a presença de Deus na sua vida? Ou pelo menos na sua consciência, porque Ele está em você. Ele está, se você aceitou a Jesus, ou Ele está em todo lugar. Nós precisamos entender, João 8,16 fala que o propósito principal do envio do Espírito Santo é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. No entanto, eu preciso tomar uma decisão de amá-lo, de deixar ser convencido. O pecado sem perdão é quando eu não reconheço que Jesus é meu Senhor e Salvador. E se eu morro sem essa decisão, não tem mais perdão. Por quê? Porque Hebreus fala que ao homem é dado morrer uma só vez, depois vem o julgamento. Nós cantamos aqui: todo joelho se dobrará diante do Senhor. Todo joelho se dobrará. E se eu não tomo uma decisão genuína, uma decisão intensa, de entrega plena, e aí eu estou blasfemando, eu estou negando o convencimento do Espírito Santo de Deus. Isso tem consequência. Mas a partir do momento que eu entrego o meu coração ao Senhor, eu tenho uma promessa de se assentar com o Senhor no trono celestial, conforme está lá em Apocalipse 3:21. Eu preciso entender que Deus está em todo lugar, e Ele quer sim que possamos viver intensamente com Ele. João 14,16 nos afirma que o Espírito Santo é nosso conselheiro. Diz lá: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Ele lhes ensinará todas as coisas. Ensinará todas as coisas. Ele lhes fará lembrar tudo o que eu lhe disse. Queridos, nós temos um conselheiro. Quando eu falo não tire Deus em nada, porque nós temos o Espírito Santo que vai nos ensinar todas as coisas que é permitido por Deus que nós possamos conhecer. Mas muitas pessoas simplesmente abandonam a Deus e a presença de Deus e começam a andar na autossuficiência e não percebem que isso gera uma destruição. Aí tem problemas no casamento, tem problemas em relacionamento, tem problemas no trabalho e não sabe por quê, mas é porque eu estou querendo levar as coisas do meu jeito. É como o Ivo compartilhou aqui: ele tentou confiar nos homens. Não, enquanto ele estava confiando nos homens, Deus, eu vejo assim, Deus olhando e fala assim: tá bom, vai lá, tenta lá.
Às vezes é tão simples. Hoje fizemos uma dinâmica ali no nosso eclesiástico, lá com umas cordas e tal, e a gente pulando, virando, tal. A saída era tão simples. Só que às vezes é tão simples, mas se você não sabe, se torna complexa. E viver a vida cristã é tão simples. Só que as pessoas acham assim: se eu me entregar totalmente ao Senhor, eu vou ter que abrir mão de tanta coisa. E eu começo a selecionar onde eu coloco Deus. Isso passou pela minha cabeça quando eu aceitei Jesus. Falei, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de sair com mulheres, vou ter que parar um monte de coisa. E aí os meus amigos falaram assim, aí teve a lavagem cerebral, agora não gosto mais nem de mulher. E eles começaram a me trollar ali. Aí às horas que eu entendi, eu olhava para eles, pensava comigo assim: eu posso fazer tudo o que vocês fazem, mas eu não faço por amor a Deus. Sabe, uma das liberdades que Deus nos dá, quando nós entregamos, e parece até um contrassenso, quando eu acho que eu sou livre no mundo, eu sou escravo. Mas quando eu me deixo ser escravo por Jesus, eu sou livre. Então, queridos, é uma alegria poder ver os resultados das decisões. Por isso que eu quero desafiar você: não tire Deus em nada. Mas o texto continua ali no versículo 9, ele fala: se eu subir as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita faz o quê? Me guiará e me susterá. Queridos, a mão do Senhor, ela vai nos guiar e vai nos sustentar, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar força para vencer as dificuldades, os desafios desse mundo. Você está passando por luta, você está passando por desafios, existe uma promessa de um Deus que é onipresente. Ele não está num canto do universo vendo você sofrer. Ele não está ali esperando você pecar e jogando um rainho, não, Ele está em todo lugar, e Ele vai, e o desejo dEle é nos guiar, através do Espírito Santo, nos sustentar, nos fortalecer, trazer a paz que excede o entendimento. Eu preciso viver com essa confiança. Deixa Deus guiar e te sustentar em tudo. O Salmo 32, 8 e 10 diz lá: eu o instruirei e ensinarei no caminho. Olha só, Deus promete que vai nos instruir e ensinar no caminho que devemos seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Aí ele traz um alerta aqui: não sejam como cavalo ou burro, que não têm entendimento, mas precisam ser controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Queridos, é muito especial isso. Já viu um cavalo? Quem anda, tem cavaleiro aqui? Quem anda de cavalo aqui? Tem cavalo? Aí, tem uns cavaleiros aí. Uns não, um. Tem mais alguém que anda de cavalo aí? Ali também, mais ou menos. Você está ali, né? Só tem uns cavalos que são meio fake, né? Nós fomos num hotel fazenda lá. Você só sobe no cavalo, você não precisa fazer nada. Ele vai certinho. Não tem nem graça. Eu não queria galopar, eu queria fazer algumas coisas. Não, só deixa ele que ele vai certinho, ele já sabe o caminho. Está certinho ali, o carreirinho. Mas pegando um cavalo, o que você precisa colocar? O freio, você precisa domar. Aí você puxa para cá, ele vai para a direita, vai para a esquerda, você dá uma chacoalhadinha aqui, ele dá uma galopada maior. Mas esse cavalo, ele reage aos comandos. Sabe que tem pessoas que não entendem a onipresença de Deus, que se deixam dominar como cavalos, como burros. A palavra está nos chamando de burro. Se você se deixa dominado pelo mundo, governado pelo mundo, você é burro. É isso aqui que está dizendo aqui, não sou eu não. Aqui, não sejam como cavalo ou burro, sem entendimento, sendo controlados com freios e rédeas, caso contrário não obedece. Então nós precisamos entender que
quando nós entendemos que um Deus é onipresente, nós não deixamos que as pessoas dirijam as nossas vidas. Não, nós deixamos ser guiados pelo Senhor. Então, eu ensinarei o caminho que devem seguir. Você tem deixado ser guiado pelo Senhor, ser dirigido pelo Senhor, pela palavra de Deus, pela oração, pela presença do Espírito Santo de Deus? Ou você vai pelo caminho que as pessoas falam assim, vai por aqui, vai por lá? Será que isso aqui é bom? Será que isso aqui não é? Sabe, alguém que estava com uma crise grande no casamento, e foi num salão de beleza, e chegou ali, e ela começou a compartilhar aquela luta, né? A mulher do lado ali fala assim, larga esse traste, sabe que é maravilha você viver livre. Aí ela vai lá, e ouve o conselho de alguém que joga um conselho para aliviar as próprias dores, e ela cai numa armadilha, porque havia esperança, mas ela decide se auto-sabotar. Nós precisamos ter o entendimento. Tem alguns divórcios que são inevitáveis. Por que alguns divórcios são inevitáveis? Porque Deus nos dá o livre-arbítrio. E por mais que eu queira ter um casamento abençoado, se meu cônjuge não quer, Deus abomina o divórcio, mas abomina a violência também. Então, em alguns casos é inevitável. Mas quando nós vamos para a palavra de Deus, nós vemos o valor do casamento. E nós vamos olhar aqui e vamos ver que nós precisamos ser dominados pelo que a palavra diz e não pelo que o mundo diz. E por isso que nós temos que investir tudo o que nós temos para fortalecer o nosso relacionamento. E nós precisamos colocar diante do Senhor e deixar Deus sustentar e guiar as nossas decisões. Então eu não vou como um burro guiado de um lado para o outro pelos valores do mundo, mas eu vou guiado pelos valores eternos de um Deus que é onipresente. Mas esse texto ele vai continuar, e eu quero ser um pouco mais rápido aqui. No versículo 11, mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão, que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que as trevas são escuras, não, que nem as trevas são escuras para ti, a noite brilhará como a luz, pois para ti as trevas são luz. Sabe quando você chega num ambiente e as pessoas falam assim, existe alguma coisa diferente em você. Existe uma luz diferente em você. Quando nós entendemos a onipresença de Deus, Deus ele está em todo lugar, e você tem que chegar nesse lugar onde a escuridão está ali, porque Deus é onipresente, e Deus estando em você, você chegou ali, a luz de Cristo está brilhando ali. Não é porque aquele ambiente é um ambiente de trevas, porque alguém decidiu tornar aquele ambiente de trevas, que você chega ali, e você tem que estar dominado pelas trevas. Tem um amigo que, eu cheguei na empresa, e lá estava um caos, porque fizeram um trabalho aqui, colocaram uma galinha preta, colocaram não sei o quê, e vieram uma confusão. E eu cheguei e falei assim, e aí? Qual o problema? Você deixa isso, e as pessoas elas começam a acreditar em todas as crendices e o sincretismo religioso, e esquece que Deus é um Deus de luz. Então as trevas, a opressão, tudo aquilo não é simplesmente uma escuridão gerada por Deus, é a ausência de Deus. Quando você tem a presença de Deus, a luz vai embora. Sabe, então, o que é a escuridão? A escuridão é a ausência de luz. Quem já teve aí em sítio, né? Eu lembro lá em Cascavel, quando eu estava lá, e eu morei alguns meses lá naquele sítio, e nós saímos à noite para caçar. Já faz anos, já prescreveu já. Qualquer responsabilidade. Eu tinha 18, 19 anos. Mas na época nós íamos caçar tatu. Sabe? E aí nós saímos de madrugada, aquele breu, aquela escuridão. E aí nós íamos lá tal, e de repente, quando estava voltando, chegando na casa assim, tinha uma luz, assim, aquela luz ia nos guiando. Aí eu chegava perto daquela luz, cheio de bicho em volta.
A luz atraía aqueles bichos, mas aquela luz, ela iluminava toda aquela região. Certo? Nós tínhamos uma imensidão de escuridão, mas aonde havia luz, era possível olhar nos olhos das pessoas e ver as bênçãos de Deus. O que acontece é que as pessoas caminham na escuridão e não conseguem mais ver amor nas pessoas, não conseguem mais conectar o coração com as pessoas, e aí eu vivo numa escuridão permanente. Eu vivo numa escuridão permanente. Eu tenho um primo que ele é deficiente visual, e eu tive com ele esse final de semana. É tão gostoso de ver ele celebrando a vida, se alegrando. Fui jogar truco com ele. Eu nem lembrava que eu sabia jogar truco. Falei, mas eu não sei se eu sei jogar truco ainda. Aí peguei, fui lá e falei assim, preciso honrar ele. Sabe, foi algo muito gostoso, porque a alegria dele, de poder viver cada momento com alegria. E tem tanta gente que não tem tanta dificuldade, que faz tudo uma tempestade, que potencializa as provações e as lutas, e minimiza as vitórias e as alegrias, porque eles decidem olhar para as trevas e não olhar para a luz. Quando nós olhamos aqui, a noite brilhará como o dia, pois em ti as trevas são luz. Quando Deus está presente, as trevas são luz. Romanos 8,14 diz lá, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Deixe ser guiado. Deixa ser guiado. Você não precisa caminhar com medo de lutas espirituais. Você não precisa caminhar com medo de enfermidade. Você não precisa caminhar com medo de perder o emprego. Você precisa confiar num Deus que é luz, que aonde Ele está existe luz. E Deus é um Deus que Ele é onisciente, mas é onipresente. E Ele está conosco. E Ele é onipotente também, que tem todo o poder. Eu só preciso confiar nele. Então, é luz. É luz, eu não tenho dúvida que o Ivan e a Alice ali, eles foram luz naquele hospital. Eles foram luz naquele auditório lá, que estavam lá para ouvir o que aconteceu. Sabe, é muito interessante como as pessoas tentam racionalizar. Eles racionalizam tanto o pecado quanto o milagre. Mas é luz. A presença de Deus é luz. E para fechar, queridos, nós vamos ver ali, do versículo 13 ao 17, onde a palavra diz que tu criaste os íntimos do meu ser, me teceste no ventre da minha mãe, eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável. Uau, olha como você foi criado. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos. Por que não estavam escondidos? Porque Deus estava lá, onipresente. Quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Deus estava lá olhando desde a sementinha. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos. Ó Deus, como é grande a soma deles. Você não é um acidente. Deus sonhou com você. Deus onipresente sonhou com você. Na quinta-feira passada nós oramos pela Maria Aimee. Hoje ela está em casa. Está com um sorriso lindo. Foi recebida toda mimada, né? E ela fazendo pose lá e sorrindo. Sabe por quê? Depois de 28 dias no hospital, 2 cirurgias e grandes coisas, Deus formou a Maria Aimee de uma forma especial e admirável. Deus estava presente a todo momento. Deus não privou ela e os seus pais de passar pelo vale. Mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus estava com eles em cada detalhe, em cada momento. O que aconteceu com você que você se acha um acidente? O que aconteceu com você que você acha que não deveria ter vindo ao mundo? Como eu conversei com uma irmã, e ela falou assim, quando eu nasci, meu pai falou, você não deveria ter nascido. Já era para ter fechado a fábrica. Você veio depois de 12 anos do último filho. Você é um estorvo na minha vida.
E ela recebeu essas palavras. E isso travou a vida dela. E hoje, com mais de 50 anos, ela olha e fala: pastor, eu não tenho alegria de viver. Eu não construí uma família. Eu não... Sabe, acabou para mim. É a hora que eu abri a palavra de Deus e falo assim: você não é um acidente. Olha aqui o que Deus disse que você é. Deus sonhou com você. Por que você permitiu tanto tempo uma palavra maldita, onde seu pai emprestou a boca para Satanás para jogar uma mentira na sua mente, para te escravizar? Por que você permitiu que isso acontecesse? Você não é um acidente. Você foi sonhada pelo Senhor, esse Deus onipresente, que está contigo em todo momento. Quando você teve aquele abuso na infância, Ele estava ali. Quando jogaram essas palavras malditas, Ele estava ali. Mas sabe, Ele te protegeu de muitas coisas, porque você está aqui hoje. E Ele não abre mão de você. Ele não abre mão dos teus sonhos, do sonho que Ele tem para cada um de vocês. Mas eu quero te dizer o seguinte: eu preciso me render. Eu preciso reconhecer que esse Deus onipresente me ama. É meu Pai eterno. E Ele, desde o ventre da minha mãe, Ele me escolheu. Queridos, eu já falei várias vezes aqui. Hoje eu conversava com um pastor aqui, e ele falava, nós estávamos falando do ministério e chorando juntos ali. E aí ele falou assim: puxa, como Deus tem feito coisas lindas na sua vida, no seu ministério. Você tem uma alegria em servir ao Senhor. E eu falava para ele assim: você não tem ideia de onde eu deveria estar hoje. Se Deus não me alcançasse, se eu não entendesse que esse Deus onipresente, Ele olhou para mim e falou assim: meu filho, vem aqui, que eu quero transformar a minha vida, a sua vida. Querido, se eu dissesse não para Ele, eu tinha um livre-arbítrio para dizer. Eu não tinha e não estaria experimentando o que Deus tem me dado. Uma família, uma esposa maravilhosa, onde nós temos construído coisas lindas juntos, 2 filhos amorosos, o ministério onde Deus tem me honrado, e a minha oração é: Deus, não me permita estragar o que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. De repente essa vai ser a sua oração. Deus quer fazer tantas coisas na sua vida, e você vai precisar somente dizer: Deus, não me permita atrapalhar o Senhor. Deus é onipresente. Deus sonhou com você desde o ventre da sua mãe. E o que você precisa é somente se render a Ele e dizer: eis-me aqui, Senhor, cumpra seu propósito em mim. Os médicos poderiam falar o que eles quisessem: o Lucas não vai nascer. O Lucas vai nascer com um monte de dificuldade. Mas Deus olhou para o ventre e falou assim: não, Ivan, Alice, somente creiam, porque o propósito que eu tenho na vida do Lucas, médico nenhum vai destruir. Nenhuma palavra vai destruir, porque eu sonhei com ele desde o ventre. O que você precisa entregar hoje para o Senhor? O que você precisa restaurar hoje do Senhor, de algo que você carrega há tantos anos, que faz com que você não se sinta amado e amada? Mas hoje, nessa noite, esse Deus onipresente, Ele está te dizendo: meu filho, eu estava lá, mas eu quero sarar o teu coração, porque eu não abro mão de você. Eu não abro mão de fazer em você tudo aquilo que eu sonhei para a sua vida. Somente creia e entregue. Você pode fechar seus olhos. Um Deus onipresente. Um Deus onipresente que nos ama. Um Deus onipresente que tem sonhos para nós. Um Deus que sonhou com a sua vida, que não tem filhos prediletos,
Atos 10:34 diz lá: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Deus onipresente que nos desafia a não tirar dele em nada na minha vida. Um Deus onipresente que nos guia e nos sustenta. Um Deus que aonde a presença dele está não há escuridão. Um Deus que olhou para você e fala: filho amado, filha amada, você não é um acidente. Eu sonhei com você. De repente você está aqui nessa noite, eu não sei o que Deus falou ao teu coração, mas essa é uma noite de restauração. E a primeira restauração que precisa acontecer é para você que não entregou sua vida ao Senhor ainda. Um Deus onipresente para que nós possamos caminhar com o Espírito Santo em nós, conectado com o nosso espírito, onde nosso espírito é lâmpada para o Espírito de Deus. Eu quero desafiar você a fazer uma oração aqui. Se você nunca entregou a sua vida ao Senhor, dizendo: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou pecadora, eu sei que tantos erros eu tive, mas eu me arrependo dos meus pecados e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero entregar o meu coração ao Senhor, em nome de Jesus. Enquanto a igreja está de cabeça baixa, orando, se fez essa oração, eu quero orar pela sua vida. Levante uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Graças a Deus lá atrás, pode baixar. Graças a Deus aqui na frente, graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Já vi aqui, graças a Deus. Mais alguém? Aqui no meio, graças a Deus, louvado seja. Pode baixar aqui, graças a Deus, louvado seja. Queridos, vamos ficar de pé. Quero pedir que vocês que levantaram a mão, venham aqui à frente. Eu já vou ter um segundo desafio para você que ficou aí no banco, você que não levantou a sua mão. Mas você que levantou a sua mão, vem aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida. Isso, pode chegar aqui, graças a Deus. Graças a Deus. Eu queria que os pastores aqui presentes, os líderes viessem aqui, orassem com essas pessoas. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Uma alegria podermos tomar uma decisão como essa, de entregar a vida ao Senhor, de realmente deixar Deus transformar nossas vidas. Agora, eu quero que venha aqui nesse lado. Sabe quem? Eu quero que venha aqui desse lado você que precisa hoje entregar diante do Senhor uma mentira que falaram para você. Você não é um acidente. Eu quero que você saia do seu lugar e venha aqui, nesse lado aqui. E eu quero orar por você, por restauração, por libertação. Eu não sei o que Deus falou ao teu coração. Enquanto nós cantamos o estrofe desse cântico, sou grato ao Senhor por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Mas eu quero desafiar você que está hoje decidindo se libertar de uma marca. Vem aqui, desse lado aqui, enquanto nós cantamos. Bendirei ao Senhor para sempre, proclama. Não precisa ter vergonha não, pode chegar aqui. Hoje é noite de colocar diante do Senhor essas marcas. Louvado seja. Se une esse irmão aqui, se coloque em joelhos aqui. O que você precisa colocar hoje? O Senhor reina, reinará com majestade. O Senhor reina em justiça e verdade. O Senhor reina
não sei o que Deus está falando contigo, mas existe uma resistência no teu coração, e de repente existe uma dúvida, e está batendo algo no seu coração que fala: eu não sei se isso ainda me aprisiona. Nós temos irmãos aqui que já estão aqui de joelhos dizendo assim: eu quero me libertar disso, eu quero me libertar dessa marca, eu quero me libertar dessa culpa, eu quero me libertar desse medo. Eu quero desafiar você a sair do seu lugar e vir aqui. Você vai se unir, vai se entregar diante do Senhor dizendo: eu quero sim me libertar. Nós vamos cantar mais uma vez. Você pode sair do seu lugar e vem à frente. Louvado seja o nome do Senhor. Fecha seus olhos, vocês estão aqui à frente. Fecha seus olhos. Repita aqui comigo, vocês que estão aqui à frente. Sim, Senhor, eu quero viver algo novo. A partir de hoje, eu inicio uma nova história na minha vida, uma nova história na minha jornada. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eu quero viver algo novo, louvado seja o nome do Senhor. Deus amado, muito obrigado, Deus, por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão ao lado do Senhor. Eu louvo o Senhor por esses irmãos e irmãs que tomaram uma decisão entregando essas marcas do passado. Louvado seja o Senhor. Nós glorificamos o seu nome, porque o Espírito Santo do Senhor está aqui. O Espírito Santo do Senhor está convencendo, mudança de vida. Louvado seja o Senhor. Confirma no coração deles essa decisão, confirma no coração desses irmãos a liberdade que hoje se instalou, iniciou na vida desses irmãos. É um novo tempo, um tempo de liberdade, um tempo de entrega, um novo tempo para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Deus, pela sua fidelidade, obrigado pelo seu amor, obrigado por essas decisões que tivemos nessa noite, em nome de Jesus, amém, amém. Glorifica o Senhor com palmas, aleluia, aleluia. Queridos, vocês que estão aqui à frente, eu quero dizer para vocês o seguinte: essa decisão que vocês tomaram, eu tomei há 24 anos atrás. Isso mudou a minha história. Hoje eu tenho vou fazer 48, quase lá.
Mas 48 anos, eu quero dizer o seguinte: Deus tem sonhos lindos para a vida de vocês. E hoje inaugurou um novo tempo e uma nova história. Não deixe ninguém roubar essa decisão e essa alegria no coração de vocês. Vivam intensamente esse novo tempo. Nós queremos caminhar juntos, nós queremos ajudá-los nesse processo. Vocês são preciosos demais, Deus não abre mão de vocês, e nós vamos viver algo novo, amém?